Álbum de recortes do meu pai. Oiê! Esse é o quadro em que eu conto histórias do Reddit que podem ou não ser verdades. Meu pai é quase um viciado em trabalho. Parece que todo dia é uma incógnita a que horas ele vai chegar em casa. Ganhar a vida não é para os fracos. Pelo menos era assim que ele dizia. Ultimamente, suas desculpas têm se tornado cada vez mais esfarrapadas. Eles só voltam para papelada, papelada, papelada. Quer dizer, em que mundo papelada significa chegar em casa às 22 horas, principalmente quando o turno termina às 17 horas. A situação começou a ficar realmente suspeita quando ele começou a chegar em casa com roupas diferentes. O trabalho dele exigia que ele estivesse pronto para o escritório, sabe? Terno e gravata, esse tipo de coisa. Então, quando ele começou a entrar pela porta usando calças cargo e camisetas misteriosamente manchadas, isso fez com que minha mãe lançasse uma série de acusações. Ela achava que ele estava traindo. Ele insistia que jamais faria isso, era como um objeto imóvel encontrando uma força irresistível. Eu sei como é a aparência de um vinho tinto, Steven. Eu não sou idiota, ela diria. Tudo o que ela queria era honestidade, mas era como se a honestidade lhe tivesse escapado. Isso deixou as coisas instáveis, transformou minha casa em um verdadeiro campo de batalha. E claro, havia momentos em que ele ficava bem. Chegava em casa num horário razoável, passava a noite com a família, mas tudo isso era ofuscado por sua evasiva. Todos nós sentimos isso. Era como se o papai tivesse nos deixado para trás. Para piorar, em algumas noites ele nem estava por perto, mesmo estando em casa. Ele simplesmente se trancava no escritório por horas, bebendo, fumando charutos, fazendo o que bem entendesse, ignorando completamente a esposa e os 3 filhos. Chegou a um ponto em que minha mãe começou a beber o próprio vinho tinto. Desligou-se completamente e meus irmãos eram muito jovens para sequer perceberem que a situação estava ficando sombria. Mas eu não. Eu amava meus pais, detestava vê-los assim e estava disposto a fazer algo a respeito. Portanto, em uma das noites em que papai estava fora, fazendo o trabalho burocrático no escritório, decidi investigar. E que melhor ponto de partida do que o próprio escritório dele em casa. Geralmente é estritamente proibido, até mesmo para a mamãe. O santuário dele, ele chamava. Por sorte, o papai tinha poucos esconderijos. E quando encontrei a chave em cima da geladeira, perto de um frasco de Xanax e da escritura da casa, senti uma onda de excitação no estômago. Eu me sentia como um aventureiro partindo para sua primeira jornada, parado em frente à porta do escritório, porém, tudo o que eu sentia era medo. Meu pai tinha o hábito de ficar irracionalmente irritado com qualquer que ousasse invadir o seu santuário. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo forte enquanto enfiava a chave na fechadura, olhando por cima dos ombros antes de girá-la. A fechadura fez um clique, a porta se abriu, uma rajada de ar frio me atingiu em cheio no rosto. Ao acender a luz, fiquei surpreso com a visão de um escritório normal. Não sei, eu esperava que houvesse algum tipo de grande revelação ou algo do tipo, mas em vez disso, tudo o que eu vi foi uma mesa, alguns diplomas emoldurados e um laptop. Fechei a porta atrás de mim e comecei a vasculhar o quarto, revirando gavetas, folheando livros, até mesmo checando embaixo do laptop como uma idiota. Não encontrei nada. Fiquei decepcionada comigo mesmo, não só por não ter encontrado nada, mas por ter traído a confiança do meu pai. E nessa decepção me vi fechando as gavetas da escrivaninha com um pouco mais de força do que o necessário. E foi aí que aconteceu, com a gaveta de cima, quando o fundo falso se soltou e revelou a borda do que parecia ser um álbum de fotos. Meus olhos se arregalaram, minha boca se abriu em espanto, e eu retirei o pedaço de madeira como se fosse papel de embrulho de um presente de Natal. A capa era verde oliva e revestida de plástico. E ao folhear as páginas, percebi o tamanho do perigo que todos corríamos. Eu tinha aprendido que assassinos em série guardavam troféus. E eu acho que para o meu pai esses troféus eram fotos, e havia dezenas deles. Alguns homens, algumas mulheres, alguns idosos, alguns dolorosamente jovens, cada um com o mesmo sorriso esculpido no rosto e uma ferida aberta no pescoço. Apesar de todo o horror, de todas as atrocidades que vi, havia 4 fotos que me marcaram. Minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu, vivos e bem, cada um usando números escritos na parte de baixo. Primeiro, segundo, terceiro, último. Não sei se foi medo que me impediu de ouvir a porta do escritório sendo aberta ou se simplesmente optei por ignorar, mas havia algo que eu não podia ignorar. O que ouvi foi o clique da câmera do meu pai atrás de mim, ou o clarão que se seguiu.